Diz assim a palavra do Senhor: a cura do cego de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com ele, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomode, porque não sou digno que entreis em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo: este vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu servo fazer isto, e ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acampava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, o que foram enviados encontraram curado o cego. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nessa noite entramos na Tua presença, Jesus, apresentamos a Tua palavra, Senhor. Que Tu venha falar conosco segundo a vontade do Teu Espírito, segundo o Teu querer, segundo a Tua misericórdia, me dá sabedoria, conhecimento, entendimento, para que eu possa engrandecer o Teu nome, que eu venha diminuir, que Tu venha crescer, com poder, autoridade e sabedoria neste lugar. Assim eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, ela fala de milagre. Quem crê em milagre de Jesus? Aleluia. Essa palavra, ela fala de fé, porque a fé, a firme certeza daquilo que a gente não vê e sabe que existe. Ou seja, se eu creio, eu vejo o milagre de Deus. Mas se eu não creio, eu não consigo receber as bênçãos do Senhor. E essa palavra, ela nos mostra que este homem, irmão, ele teve fé. Ele se achou indigno que o Senhor entrasse na casa dele. Para que o Senhor entrar lá na casa dele, ele disse: Senhor, eu mandei meus servos até ti, porque eu não sou digno que tu entreis na minha casa. Eu sou um homem pecador, eu sou um homem que não te conheço, ou seja, mas eu tenho servos a meu dispor. E quando eu digo ele vai, eu digo vem, ele vem. E esse servo está enfermo, ele é obediente, ele te conhece. Ou seja, aquele homem estava dizendo para Jesus que ele não conhecia Jesus, que ele não tinha intimidade com Jesus, mas o servo dele tinha. O servo dele tinha a misericórdia de Deus na vida dele. Era um homem obediente diante do Senhor. Então Jesus se agradou desse homem, porque ele confessou que ele era pecador, ele confessou que ele não estava na presença do Senhor, mas ele também confessou que ele era um homem de ordem, e se ele desse ordem, o servo dele ia. Ou seja, ele cria que só uma palavra do Senhor Jesus poderia curar o servo dele. Não precisava Jesus sair do lugar dele. Ou seja, a Bíblia diz no livro de Salmo: se a gente crê, irmão, a gente tem uma fé tamanha de, como diz assim, tamanha de uma montanha, a gente move aquela montanha. Se eu crer verdadeiramente, se eu colocar a minha vida diante do Senhor crendo, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele não se agrada de homem e mulher que não crê, que são incrédulos. Se você for no livro de João, irmão, quando Jesus entrou na casa daquela menina que estava doente, ele tirou todos os incrédulos de lá. Só ficou com ele João, Tomé e Tiago. Isso por quê? Porque Jesus queria demonstrar para Tomé, que também era um homem que não cria, que ele poderia ressuscitar aquela criança, até para os pais. Mas a Bíblia diz que quando tem uma pessoa incrédula no meio de nós, uma pessoa que não crê naquilo que nós temos foco, naquilo que nós temos, como diz assim, perseverança, não acontece. É igual como eu e você chegar, contar meu sonho, contar meus projetos com uma pessoa que não crê, irmão. Ela vai te colocar impedimento, ela vai dizer para tu não fazer, ela vai dizer que não é para te ir. Sabe por quê? Porque é uma pessoa negativa.
Mas quando eu creio na palavra, eu vou lá e faço. A palavra do Senhor diz que não houve impedimento para José. José caiu no calabouço, foi lançado. José foi levado escravo. José passou 20 anos preso. A Bíblia diz que ele sofreu, ele foi escravo, foi açoitado, a palavra de Deus diz. Mas ele fugiu do pecado. E por ele fugir do pecado, Deus o abençoou. Mas se você voltar no livro lá atrás de Gênesis, a Bíblia diz que quando José tinha 16 anos, ele foi contar para os irmãos dele o que Deus tinha na vida dele, o chamado, o projeto. E o que aconteceu? Abriu a ira dos irmãos dele. E os irmãos dele, com ira, com inveja, lançaram José num buraco. Ou seja, dentro de como diz assim, um calabouço. Ou seja, muitas vezes esse calabouço é alguém que tu vai dizer, olha, eu tenho um projeto de fazer uma faculdade. Não vai dar certo. Às vezes eu tenho um projeto de abrir alguma coisa, não faz, porque não vai dar certo. Eu tenho um projeto disso, a Bíblia diz, o homem projeta, mas quem executa é Deus. Quando eu creio no Senhor, eu não coloco dificuldade. Quando eu creio no Senhor, eu vou lá e faço. Essa é a fé que Deus quer ver em mim. A palavra do Senhor diz no livro de Romanos, irmão, Hebreus, aliás, capítulo 4, versículo 10, que a fé é a firme certeza daquilo que eu e você não conhecemos. Sabia por quê? Porque ela entra separando a medula da célula. Ela entra dividindo. Sabe por que ela divide? Porque aonde eu creio, lá Jesus ele vai habitar. Mas se eu não creio, Jesus ele não vai entrar. Eu tenho que chamar a atenção dele. Se você prestar atenção no caminho da casa dessa menina Talita, irmão, veio um homem paralisar o pai dela. Ele disse assim: ei, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. E o Senhor Jesus ouvindo e disse: somente creia. Somente creia. Deus está te dizendo hoje, somente creia nos projetos que Deus tem para a tua vida. Não duvide do poder de Deus. Não coloque Deus à prova, irmão, porque quando eu e você colocamos Deus à prova, nós não recebemos o milagre. A palavra de Deus diz isso. Se você ler no livro de Êxodo, o povo de Israel estava querendo tomar água. Eles estavam com sede. Deus mandou Moisés bater naquela rocha, irmão, que ia sair água, tocar na rocha. Mandou bater. Mas a ira de Moisés não permitiu Moisés entrar em Canaã. Quer dizer o quê? Por causa de pequenas coisas, eu e você podemos abandonar Jesus e também podemos perder as nossas bênçãos. Então é por isso que eu estou te dizendo hoje, esse homem ele creu. Esse homem, ele não duvidou, ele somente disse: eu tenho homens a meu dispor. Esses homens, onde eu mandar, eles vão. Se eu pedir que vá até ti, eles vão. Assim é meu servo. Ele é obediente. Ele sempre me obedeceu e ele está enfermo. Jesus se agradou de ver aquele homem contando o testemunho daquele homem que estava doente. A palavra do Senhor diz que nós vamos ser, irmão, testemunhado, não por nós mesmos, mas pelo Espírito. Quem é que vai te justificar? É o Espírito Santo. É Ele que vai te justificar diante dessa terra, diante da humanidade. Não é eu e você que temos que justificar, não. É o Espírito Santo. É Ele que vai fazer a graça dele se manifestar e vai fazer com que as pessoas entendam quem é Jesus na tua vida. E é isso que esse homem fez. Ele testificou o servo dele. E Jesus se agradou, porque ao mesmo tempo que ele testificou a fé dele e justificou o servo dele, ele também confessou o seu pecado, que ele não era digno que Jesus entrasse na casa dele. Se você for lá para o livro de Lucas capítulo 19, eu vou te contar a história de um rapaz chamado Zaqueu. Zaqueu era pequeno de estatura, a Bíblia diz. A palavra do Senhor diz que esse homem, irmão, era ladrão. Ele tinha dinheiro, tinha bens materiais, ele tinha uma vida confortável, mas faltava algo para ele, porque dentro de Zaqueu existia um vazio. Assim muitas vezes somos nós. Nós temos um emprego, nós temos uma boa vida, mas está faltando algo dentro de nós, e esse algo é o Espírito Santo. A Bíblia diz isso. A palavra do Senhor diz que quando Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passear em Jerusalém, ele queria conhecer Jesus. E a Bíblia diz, irmão, que Zaqueu subiu numa árvore de cidrômo.
uma árvore cheia de espinho. Ele não, como diz assim, viu dificuldade. Ele não colocou também impedimento. Ele creu que ele ia subir lá, creio eu, uma árvore. Uma vez a minha mãe disse que uma árvore cheia de espinho é uma pupunheira. Pense você subindo uma pupunheira. Imagine você numa pupunheira cheia de espinho. Assim Zaqueu subiu. Ele não botou a dificuldade. Ele pode ter descido cheio de espinho, mas ele recebeu o milagre dele. A Bíblia diz que quando Jesus avistou Zaqueu de longe, ele disse: desce, que hoje me convém morar na tua casa. Ele não disse: desce, que hoje eu quero somente comer na tua casa e ir embora. Ele disse isso. Ele disse: não, hoje me convém pousar na tua casa. Isso quer dizer que Jesus, ele não quer usar eu e você de vez em quando. Ele quer fazer parte da minha vida e da tua. Ele quer comer, dormir, beber, comer junto contigo. E a Bíblia diz que Zaqueu, irmão, ele desceu rápido, entrou para a casa dele e Jesus entrou para ceiar com ele. Se tu for lá dentro no livro de Mateus, a Bíblia diz que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, tinha os fariseus lá fora. Porque existe fariseu vigiando a minha vida é tua, não entra no céu e não deixa ninguém entrar. E ele disse: quem é esse homem que come e bebe com o publicano? Né? Mas não sabia eles que Jesus estava ali para mudar a vida de Zaqueu. Ou seja, Jesus está te dizendo hoje que Ele está aqui para mudar a minha e a tua vida. Porque muitas vezes nós queremos olhar para os fariseus. Se eu colocar a Bíblia debaixo do braço, vão dizer que eu sou crentão. Se eu fizer isso, vão dizer isso. Ei, a tua salvação é mais importante. E a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu e ceiou com ele. E quando Jesus estava ceando com Zaqueu, Jesus não impulsionou Zaqueu a confessar. Mas a Bíblia diz que Zaqueu confessou. De novo: Jesus, eu não sou digno que tu entreis na minha casa, porque eu sou um homem ladrão. Eu roubei. Mas se eu roubei, Senhor, hoje eu quero, devolver 4 vezes mais. Ou seja, tudo aquilo que eu tirei, que não era meu, que estava trazendo para a minha vida maldição. Ou seja, ali Zaqueu confessou para Jesus que ele queria a mudança, que ele queria a presença de Deus na casa dele, que estava faltando. E Jesus disse: hoje mesmo a salvação entrou neste lugar, porque aqui existe um filho de Israel. Isso por quê, irmão? Porque Abraão, naquele momento, como diz assim, a promessa de Abraão, que veio para Isaac, que veio para Jacó, entrou na casa de quem? De Zaqueu. Ou seja, por causa, quando um se levanta numa casa, a promessa que está na minha vida vai também entrar na casa deles. Isso por quê? Porque quando eu recebo essa promessa, que eu me coloco na posição, que eu faço a vontade do Senhor, Deus abençoa a minha casa, a minha parentela, a minha família, irmão. Assim a palavra de Deus diz. É a mesma situação como está lá no livro de Atos. Se tu for olhar no capítulo 11 de Atos, quando Deus mandou Pedro na casa de quem? Cornélio. Pedro não queria entrar na casa de Cornélio. Pedro se achava santo demais. Pedro se achava perfeito demais para entrar na casa de Cornélio. E a Bíblia diz que quando ele andou um pouquinho, veio um lençol cheio de bichos impuros. E a palavra do Senhor diz no livro, no capítulo 10 e no 11, que quando Pedro viu aquela visão, ele disse: Senhor, eu não sou digno de comer. Mata e come, Pedro. Não, eu não como. Mata e come, Pedro. Não, eu não como. E a Bíblia diz 3 vezes, quando na terceira vez Pedro entendeu que ele tinha que levantar e pregar o evangelho. Para quem? Para Cornélio. Ou seja, não procura, irmão, impedimento para tu pregar a palavra de Deus. Eu só vou pregar para crente. Crente todo mundo é, até o diabo é, porque ele conhece Jesus. Mas Jesus quer que eu pregue o evangelho. Mas o evangelho genuíno, que liberta, que cura, que salva, que vai mudar a minha vida e a tua, que vai transformar a vida das pessoas. A Bíblia diz, quando Pedro entrou na casa de Cornélio, houve batismo do Espírito Santo, irmão. Toda a família de Cornélio foi batizada no Espírito. Toda a família de Cornélio recebeu o Espírito Santo. Quer dizer o quê? Que o Espírito Santo é promessa para esse século, irmão. Que os velhos, as crianças, todos iam falar em mistério. Agora entre dentro de uma igreja e pergunta: quantas pessoas falam em mistério? Quantas? Aqui eu acho pouquinho.
porque nós vamos pouco. Agora imagina essas igrejas grandes, porque eu já fui em igreja grande. Se tiver um que fala em mistério lá, glória a Deus. Sabe por quê? Porque não tem curiosidade, não tem comunhão com Deus, não tem, como diz assim, vontade de ter um encontro com Jesus. Porque se tiver, vai encontrar. Porque a Bíblia diz que buscai e a porta se abrirá. Pedir, dá-se-vos-dá. Eu tenho que querer encontrar Jesus. Eu tenho que querer estar na presença do Senhor. E a Bíblia diz que Cornélio queria, porque a Bíblia diz que Cornélio adorava o Senhor todo o dia. E a oração dele subia. E um anjo recebeu a oração de Cornélio. E um anjo disse: Cornélio, não te preocupa, que as tuas orações foram recebidas. Aleluia. E naquele momento, a graça de Deus entrou na casa de Cornélio. A casa é eu e você. Preste atenção. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Ezequias. A Bíblia diz que Deus entrou na casa de Zaqueu. Quem é Ezequias, irmão? Ezequias, livro de Jeremias fala que ele era um homem rebelde. Era um homem que não dava ouvido à voz de Deus. E a palavra do Senhor diz que ele levou Jeremias na casa lá dele. Te prepara, que Nabucodonosor vai entrar na tua casa. Te prepara que ele vai vir com o exército dele e vai destruir essa cidade. E a Bíblia fala, irmão, que Ezequias não deu ouvido. Ele não quis dar ouvido. Ele disse que não queria ouvir, porque ele não acreditou. Jesus está te dizendo hoje, Nabucodonosor está se levantando contra a tua vida. Nabucodonosor está preparando cilada para a tua vida. Então vigia, crente. Vigia, que o diabo está ao nosso derredor, porque ao nosso redor está Jesus. E a Bíblia diz, por ele não dar ouvido, e foi dada a profecia a ele, a Bíblia fala, se ele se comportasse bem, se ele cresce na palavra, Deus ia levar ele para a Babilônia e lá não ia acontecer nada com ele nem com os filhos dele. Mas Ezequias não deu ouvido. E a Bíblia diz que ele tentou fugir, e ele foi pego no meio do caminho. Furaram os 2 olhos dele, mataram os 2 filhos dele na frente dele. Ou seja, Satanás, ele quer tragar vidas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem dar vida e vida com abundância. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Este homem aqui de Cafarnaum, o servo dele estava enfermo. A Bíblia diz que foi necessário o servo dele ficar doente para que esse homem conhecesse Jesus. Foi necessário que Talita Cumi fosse ressuscitada para aquele rapaz que tinha dúvida do poder de Deus, que era, como diz assim, ele só cria se ele pegasse, né? Visse, aí o milagre ia acontecer. Porque tem muitos assim dentro da casa do Senhor. Se eu creio, se eu ver o milagre, né? Então Jesus ressuscitou Talita na frente dele. A Bíblia diz que Zaqueu só ouviu falar de Jesus, mas ele queria conhecer Jesus. Então é isso que eu quero te dizer nessa noite. Jesus, ele tem prazer em entrar na tua casa. Ele tem prazer em fazer morada dentro da tua casa. Mas é necessário você abandonar o pecado, renunciar ao pecado, para que ele possa habitar, irmão. Porque ele não quer falar contigo de vez em quando. Ele não quer te usar de vez em quando. Ele quer fazer morada. Para ele fazer morada, eu tenho que limpar o terreno. Porque a palavra de Deus diz que quando ele entra, João fala isso, ele é o sabão do lavandeiro. Mateus 3 diz que ele entra limpando, purificando, para que ele possa habitar. Lá no livro de João capítulo 3 fala daquele profeta também, que era sacerdote. E esse homem andava, tinha uma intimidade com Deus, mas não conhecia Jesus e nem o Espírito, né? E quando a Bíblia diz Nicodemos nasce de novo, Nicodemos, como Deus, eu sendo um homem velho, eu vou nascer de novo, entrar na barriga da minha mãe? Olha o homem. A Bíblia diz que o homem que é carnal, ele só olha para as coisas carnais, mas o espiritual, ele está atento a tudo que acontece ao redor dele. E a Bíblia diz que Jesus estava falando no reino espiritual, e Cornélio, e como diz assim, Nicodemos não estava entendendo. Entenda a palavra. As coisas da carne é da carne, mas o que é do espírito é do espírito, a Bíblia diz. Nascer de novo é arrepender-se do seu pecado, é renunciar, é voltar atrás, é se aliançar com Jesus, verdade.
fazer uma aliança verdadeira, genuína com o Senhor. A Bíblia diz, irmão, que ele não conhecia, ele conhecia a letra da lei. Paulo diz que a letra mata, mas quando tenho a ciência do Espírito, ela renasce dentro de mim, o amor. E esse amor que vai salvar, que vai curar eu e você, que vai libertar eu e você daquilo que nos prende. Quem que prendia, irmão? Zaqueu. O dinheiro que ele tinha roubado, ele tinha que devolver. O que está prendendo você no mundo? Abandone, irmão. Abandone o mundo, porque o mundo já é do maligno. O livro de João fala isso, irmão. A epístola de João, que o mundo já é do maligno. Mas quando eu e você temos Jesus na verdade no coração, Jesus ele vai limpar e santificar a nossa vida. Jesus ele vai mudar a nossa história. Mas para Jesus mudar a minha história, eu tenho que querer. Eu tenho que chamar a atenção dele. Ou seja, esse homem, Cornélio, chamou a atenção do Senhor. Ele queria mudança para a casa dele, para a vida dele. Ele queria ser batizado no Espírito. Ele queria ser selado. E ele chamou a atenção do Senhor. A Bíblia diz que Talita Cumi teve que morrer para o pai dela servir a Deus. Porque era quem? Fariseu. Ou seja, fariseu não herdará o reino do céu. Porque ele não entra no céu e não deixa ninguém entrar. A palavra do Senhor diz lá no livro de Mateus que existia 2 homens. Um que era fariseu e disse: eu dizimo, eu vou no teu escuto, eu faço tudo o que tu quer, mas não acontece o milagre. O outro disse assim: Senhor, eu não sou digno que tu entre na minha casa, mas se hoje tu quiser me perdoar, me perdoa. Ou seja, ele ali se diminuiu. Deus diz: aquele que exalta-se, Deus ele abate. Mas aquele que se humilha na presença do Senhor, ele é firme e fiel, irmão, para se levantar e levantar eu e você e engrandecer o nome dele. Ou seja, Deus ele está te dizendo hoje, esse homem de Cafarnaum, ele só ouviu falar de Jesus, mas ele creu na palavra. Ele disse: não precisa tu vir não, diz aí uma palavra que eu creio, que meu céu vai se levantar. Ou seja, quando eu creio, irmão, eu não coloco impedimento para buscar Jesus. Se eu creio na promessa de Deus, eu coloco me levantar de pé para fazer aquilo se acontecer. Eu não vou ensinar Jesus a trabalhar não, mas eu tenho que fazer por onde para Jesus me abençoar. Se você olhar no livro de Josué, capítulo 6, Jericó foi quebrado pelo grito, e não o grito do homem, irmão, foi o grito de Deus. Sabe por quê? Porque aquele povo, ele estava acostumado a tomar tudo fácil, queria as coisas fáceis. Queria comida, veio cordonize. Queria água, saiu água da rocha. Mas eles queriam entrar e receber a terra prometida, e não queriam, como diz assim, pagar o preço. Assim tem pessoas dentro da casa do Senhor que quer receber bênção, mas não se coloca na posição. Quer receber bênção, mas não quer obedecer. E a palavra do Senhor diz, irmão, que Josué rodeou aquele muro de Jericó. Agora pense, que muro grande aquele, quantos metros tinha aquele muro, quantos quilômetros tinha para ele andar? 7 dias ele andou. A Bíblia diz, ele poderia ter desistido, irmão, mas ele creu na promessa. Ele creu que Deus ia fazer algo extraordinário naquele lugar. E a Bíblia diz que no 7º dia, com um grito, o muro caiu. E eles tomaram posse da bênção. Mas tinha um Acã no meio deles, que roubou ouro, roubou roupa, roubou prata. Assim tem homens e mulheres na casa do Senhor, que só vêm para a casa do Senhor por causa de coisas materiais. Não vem por causa da salvação, não vem porque quer um milagre verdadeiro, que é a salvação da sua família. Ai, mãe, eu quero um emprego, recebe o emprego e vai embora. Ai, mãe, eu quero uma faculdade, recebe a faculdade e vai embora. Se Jesus voltar nesse tempo, para onde é que tu vai? Pense nisso, irmão. Examine se o homem a si próprio come e beba do corpo e da carne de Cristo. Porque se eu como e bebo, com a graça de Deus, eu vou viver longamente. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 3, se eu obedecer a palavra do Senhor, o estatuto do Senhor, eu vou ter vida longa, eu vou ter prosperidade na terra. Mas se eu não obedecer, eu não vou receber nenhuma promessa. Tem gente que diz: eu tenho promessa, eu não vou morrer. Ei, Moisés morreu, ele tinha promessa, né? Miriam morreu, ele não tinha promessa. A palavra de Deus diz que Arão tinha promessa. Quantos tinham promessa que não entraram em Canaã? Muitos. Se tu for lá no Tarumã, o monte que está morto lá, que tinha promessa. Tu tem peito de aço? Tu não tem, nem eu tenho. Ou seja,
só tem promessa aquele que tem compromisso com Deus, aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que obedece. Deus pode dar milhões de promessas para mim, mas se eu não obedecer, eu não recebo essa promessa. A Bíblia diz: Jeremias, te levanta e vai pregar a palavra lá na casa do Ezequias. Senhor, eu sou uma criança. Senhor, eu não sei falar. Jeremias, não foi o que fez o olho, a boca, o ouvido? Quem é tu para discutir comigo? Jeremias vai lá e faz. Assim o Caio Lucas fala comigo: mas mamãe, eu sou criança. Quem é o homem para discutir com Deus? Quem é, irmão? Ninguém. Nós não somos nada. Nós somos pó e cinza. Quando Deus quer usar, agradeça, porque Deus quer te usar. Porque a Bíblia diz que vem do Oriente e do Ocidente pessoas que vai sentar na mesa que está preparada para mim, para ti, se eu não receber o chamado. Tem gente que não sabia louvar, pediu louvor e sai apaixonado da presença de Deus. Olha, irmão, eu tenho pedido muito para aprender a louvar, eu não sei louvar. Quem dera que eu soubesse louvar. Mas tem gente que tem o dom de louvar e não quer louvar Deus. Tem gente, irmão, que sabe pregar, mas não quer pregar o Evangelho. Tem gente que sabe entregar um folhetim, mas não quer entregar o folhetim. Não quer fazer nada para Jesus. Mas a Bíblia nos ensina que todos vão prestar conta, até eu, de tudo que nós fazemos, falamos. Jeremias 23, ele diz isso: ai daquele que constrói a sua casa em cima da mentira e do engano. A casa é eu e você. Porque se eu construo a minha casa em cima do erro, quem planta, colhe. Quem planta a morte, quem diz assim, quem planta o pecado, vai colher a morte. Mas quem planta o reino do céu, vai viver nele. Por isso que ele diz: buscai primeiro o reino do céu e toda a sua justiça, e dele tu vai habitar salvação. Mas se você não busca, você não vai encontrar. Cornélio quis a salvação da família dele. Ezequias também, mas só que ele desobedeceu. A palavra de Deus diz, ainda tem outro rei, Zedequias, que é igualzinho. Zedequias, a Bíblia fala que ele estava doente, rebelde. E o Senhor disse assim: Isaías, vai lá e diz para ele que ele vai descer a cova. A palavra de Deus diz, irmão, que Isaías entrou, falou com Zedequias. Zedequias chorou, se humilhou e disse assim: Senhor, lembra quando eu andava no teus estatutos? Lembra de tudo aquilo que eu fiz para ti um tempo atrás? Lembra quando eu era fiel contigo? Lembra quando eu fiz algo para ti? A Bíblia diz que o Senhor amoleceu o coração, porque ele se agrada de um coração quebrantado. Isaías vai lá e diz para Zedequias que eu vou dar mais 15 anos para ele. Eu vou curar o câncer dele. Jesus está dizendo que ele está curando o câncer hoje. Recebe a cura. Porque Jesus está te dizendo que ele vai multiplicar 15 anos na tua vida. Sabe por quê? Se tu obedecer. Obediência, irmão. Porque o câncer, as pessoas pensam que só é o câncer que leva à morte. O câncer é o pecado. Deus está perdoando pecados hoje. Deus está libertando, curando a minha vida e a tua, para dar vida longa, irmão. Porque sem pecado nós podemos viver. Porque Jesus viveu sem pecar. A Bíblia diz que ele foi levado no deserto, mas não pecou. Nós somos o quê? Vencedores. Não que nós somos perfeitos, nós somos infiéis. A Bíblia fala. Então é isso que eu quero te dizer. Deus, ele tem uma promessa na minha vida e na tua. José recebeu a promessa porque ele creu. José obedeceu a Deus, ele fugiu do pecado. E ele diz assim: caiu o pecado, está na tua porta, cabe a ti dominar ele. Resistirás do diabo, ele fugirá de vós. E te coloca na posição, te humilha debaixo da potente mão de Deus. E ele vai te abençoar. Mas quando eu obedeço a palavra do Senhor, essa palavra, ela é firme e fiel. Ela é verdadeira. É longânimo, Jesus. Ele é benigno, irmão. Ele é bênção na minha vida e na tua. Mas tantas vezes eu e você não queremos receber a palavra. Mas eu estou te dizendo hoje, Jesus, ele está voltando. E ele está voltando para ti. E se tu não voltares do teu mau caminho, tu vai descer a cova sem Jesus, irmão. Preste atenção. Jesus não é brincadeira, não. Eu não posso pegar Jesus como papel higiênico de vez em quando. Eu não posso pegar Jesus como Dorflex de vez em quando, com dor. Eu tenho que praticar essa palavra, porque senão eu vou ser cobrada por ela. Amém? Que Jesus te abençoe nessa noite. Que a graça do Espírito Santo venha render sobre a tua casa,
sobre a tua vida, e que Deus venha suprir a tua necessidade a cada dia, momento, instante. Que Deus venha te abençoar nessa noite, no nome de Jesus. E vocês também que estão ouvindo a palavra, que Deus está na tua casa para todo sempre. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer esse momento com Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, engrandecemos, te agradecemos por esse culto. Que tu venha abençoar nossas vidas, dar livramento à nossa casa, à nossa família. Que nós possamos engrandecer o teu nome, Senhor Jesus. Obrigada por mais um dia neste lugar, Senhor. Obrigada pela tua misericórdia, Senhor Jesus. Obrigada pelo teu povo que aqui está, Senhor. Que o poder, a graça e o Espírito Santo de Deus venha reinar sobre a tua vida e a tua casa para todo sempre, no nome de Jesus. E as palmas adorem ao Senhor. Aleluia.